Eu sempre olhei com desconfiança as críticas que o jornalista Reinaldo Azevedo fazia ao deputado federal Jair Bolsonaro. E críticas desonestas, porque uma coisa é criticar alguém, nós temos todo o direito de criticar as pessoas, até as pessoas que nós gostamos, só que a crítica ela precisa ser honesta. Nós precisamos criticar as pessoas honestamente, até os nossos inimigos. Mas as críticas que o Reinaldo Azevedo fazia ao deputado federal Jair Bolsonaro não eram críticas honestas. Ele chegou a chamá-lo de homofóbico. E o Reinaldo Azevedo sabe muito bem, ele sabe muito bem que o Jair Bolsonaro não é homofóbico. O que o Jair Bolsonaro combate é o kit gay, né? Que ele combateu muito bem, trazendo esta questão à tona e mostrando para a sociedade brasileira o que estavam tentando implantar nas escolas brasileiras. Então, combater o kit gay, ser contra o movimento LGBT, isso não significa ser homofóbico. São duas coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Só que o jornalista Reinaldo Azevedo, ele colocava tudo dentro de uma mesma panela, taxando o Jair Bolsonaro como homofóbico. Então eu pergunto, por que ele fazia isso? Por quê? Amando de quem? A interesse de quem? Nós podemos ver muito bem que o Reinaldo Azevedo ele não é aquele conservador que ele diz ser. Né? Ele pode até ser desta nova direita. Né? Parece meio difícil, né? Mas pensemos hipoteticamente que o Reinaldo Azevedo faça parte desta nova direita. Mas nós podemos ver que esta nova direita, liberal demais, ela defende a agenda esquerdista. Ou esta nova direita, ela é ingênua e não consegue perceber o que está defendendo, né? E também não consegue perceber que está sendo usada pela esquerda, ou esta nova direita, né? Pessoas que fazem parte dela, né? Uma parcela, estas pessoas elas são mal intencionadas mesmo e não apenas ingênuas. Então o Reinaldo Azevedo ele não é um conservador de fato, né? Ele não é um conservador de fato, ele continua sendo o mesmo esquerdista que ele foi em outros tempos, porque do contrário ele não promoveria esses ataques em relação ao deputado Jair Bolsonaro e também o professor Olavo de Carvalho, né, que agora está ocorrendo todo este embate, todo este combate entre o Olavo de Carvalho e o Reinaldo de Azevedo. E nós precisamos observar a questão sob o seguinte ponto de vista. Se nós queremos mudar o Brasil, se nós queremos que o nosso país saia do buraco, nós precisamos romper completamente com esta agenda esquerdista. A agenda esquerdista é esta que é defendida pelo PSDB e pelo PMDB. O senhor Aécio Neves, o senhor José Serra, o senhor Fernando Henrique, que também está descendo o cacete no deputado federal Jair Bolsonaro, toda esta gente representa os interesses da agenda esquerdista, defende a agenda esquerdista. Então, nós termos um governo do PSDB a essa altura do campeonato, ou um governo do PMDB, o que esta gente vai fazer é dar uma maquiada na economia, tentar fazer alguns ajustes para que a economia volte a crescer, mas as demais questões vão continuar exatamente iguais. O marxismo cultural dentro da educação brasileira não vai ser extirpado, ele vai continuar existindo num grau cada vez mais acentuado, num grau cada vez mais acentuado. A moral da polícia brasileira não vai ser resgatada. Os policiais continuarão sendo cada vez mais criminalizados. As forças armadas continuarão a ser criminalizadas. O narcotráfico não será combatido, a violência não será combatida. Então,
todos esses fatores negativos que vêm corrompendo a sociedade brasileira, eles continuarão existindo com um governo do PMDB ou um governo do PSDB, porque esta gente defende a agenda esquerdista da mesma forma como o PT, o PCdoB e também a Rede, que é o partido da dona Marina, aquela que passa uma imagem para a população de que ela não é uma socialista, que ela quer fazer o Brasil crescer, né? Que ela quer realmente promover uma elevação moral aqui no Brasil. Elevação moral por meio do marxismo cultural, por meio desta agenda esquerdista? Como? Como? Se o Brasil quer ter uma verdadeira elevação moral, ele precisa romper com esta agenda esquerdista. E todos esses partidos aí, ó, a Rede, o PSB, o PMDB, o PSDB, o PT, o PSOL, o PCdoB, todos esses partidos eles representam a agenda esquerdista. Alguns de uma forma mais direta, né, de uma forma assim mais aguerrida, e outros de uma forma mais discreta. Mas todos esses partidos eles são de esquerda e os integrantes destes partidos eles atacam o deputado federal Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele representa uma imposição frente a esta agenda esquerdista. O Jair Bolsonaro ele diz não abertamente para todos esses desvalores que constituem a agenda esquerdista. Então não é à toa que o Bolsonaro ele é atacado tanto, que existem tantos jornalistas tentando desconstruí-lo publicamente, notadamente o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo tomou para si a missão de destruir a imagem do Jair Bolsonaro. Isso é explícito. Isso é visível. O Reinaldo Azevedo continua sendo o mesmo esquerdista que ele sempre foi, lá no fundo. Lá no fundo ele continua sendo um esquerdista. O Reinaldo Azevedo, porque o PT cagou a economia brasileira, então ele fez uma oposição ao PT, mas apenas ao PT e não à agenda esquerdista. Então o Reinaldo Azevedo ele continua ainda defendendo a agenda esquerdista. E é por isso que ele ataca o deputado federal Jair Bolsonaro, porque se o Bolsonaro vier a se eleger como presidente da República, ele dará um duro golpe na agenda esquerdista, algo que todos esses partidos não querem e que o jornalista Reinaldo Azevedo também não quer, porque ele quer que a agenda esquerdista continue avançando aqui no Brasil. Estou errado? Creio que não. Creio que não, porque é justamente este trabalho que o jornalista Reinaldo Azevedo vem desenvolvendo aqui no Brasil em prol da esquerda e em prol da agenda esquerdista. Ele não é um conservador de fato. Se ele fosse um verdadeiro conservador, ele apoiaria o deputado federal Jair Bolsonaro, mesmo não gostando dele. Ou ele poderia até fazer críticas ao Jair Bolsonaro, mas críticas honestas. Críticas estas que o Reinaldo Azevedo faz que não são honestas. Quando ele chama o Jair Bolsonaro de homofóbico, ele sabe muito bem que o Jair Bolsonaro não é homofóbico, mas ele apenas luta contra o kit gay e o movimento LGBT. E lutar contra essas coisas não significa ser homofóbico, mas sim um defensor dos valores tradicionais da sociedade. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!